Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o Juventude 5-3 no Alfredo Jaconi. Foi a partida que teve mais gols no Campeonato Brasileiro, 8 gols. Só o Rafael Veiga fez 3 do Rafael Veiga, o Estevão fez 1 também e o Richard Rios também deixou o dele. Os gols do Juventude marcados pelo Danilo Boza, o Ronaldo e o Edson Carioca. Com essa vitória, o Palmeiras chega aí aos 60 pontos na competição, ficando a apenas 1 ponto do Botafogo. O Botafogo tem 61 e o Palmeiras tem 60. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Talvez tenha sido um destaque ainda maior do que o menino brilhante do Estevão. Aí o primeiro gol do Veiga com assistência do Estevão. O Palmeiras respondeu muito bem ao nível de competitividade que o Juventude mostra quase sempre quando joga em casa. O jogo foi, obviamente, pelo placar, você pode suspeitar se você não viu a partida. 5-3, lá e cá, o resultado esteve em dúvida até o trecho final, porque o Juventude também luta muito e hoje foi efetivo. Estranho, né, o Palmeiras levar 3 gols, mas fez 5. Esse é o jogo que quebra o recorde de gols do Campeonato Brasileiro. Rodada 30, não tinha acontecido ainda um jogo com 8 gols. E o Rafael Veiga é o primeiro jogador do Campeonato Brasileiro de 2024 a fazer 3 gols no mesmo jogo. O Estevão ser decisivo não é uma novidade e nem significa um problema maior para o Botafogo, que é com quem o Palmeiras luta pelo título brasileiro desse ano, porque todo mundo já sabe a capacidade desse jovem jogador, essa joia, esse diamante do futebol brasileiro. A má notícia para o Botafogo é que o Veiga terminou o jogo muito forte, né? Ele é o autor do último gol. A parte física do Rafael Veiga foi uma questão até essa altura do campeonato, essa altura da temporada, digamos assim. O Abel assume a responsabilidade por ele ter sido usado demais e não estar no seu melhor nível, mas ao que parece ele recupera o seu melhor nível nessa reta final, últimas rodadas. E o Palmeiras fica mais forte, evidentemente, quando ele está jogando desse jeito. O Juventude só havia perdido 2 jogos em casa. Uma partida para o Criciúma, outra para o Internacional. Então isso mostra como realmente o resultado do Palmeiras jogando fora de casa é importante. Zinho com o Rafael Veiga, que o André destacava, também, claro, o Estevão. Mas o Veiga chega a 99 gols com a camisa palmeirense, igualando a marca do Edmundo. E, além disso, nesse momento onde o Palmeiras perdeu um jogador, onde o Veiga dividia até essa função ali na equipe, que é o Maurício, né? Então o Veiga agora mais uma vez centralizado e respondendo e bem. Essa é a má notícia para o Botafogo? Você concorda com o André Kfourizinho? É uma má notícia para o Botafogo nessa luta, nessa disputa que está muito se desenhando para ficar entre os dois. Fortaleza, quando empata com o time alternativo do Atlético Mineiro em casa, desperdiçou uma grande oportunidade. E a próxima rodada, o jogo do Fortaleza é contra o Palmeiras fora de casa. Então, um bom resultado do Palmeiras, que para mim é favorito no jogo, pode deixar o Fortaleza fora totalmente dessa briga. Já abriu aí uma vantagem. Mas se o Palmeiras vence essa próxima rodada, fica mais difícil para o Fortaleza. Essa briga se desenha muito. Botafogo e Palmeiras, que vão se enfrentar no Allianz Parque. Imagina quando chegar lá nesse compromisso, se não me engano é dia 1º de dezembro, né? Ou seja, é uma disputa que jogadores do Palmeiras, que agora focados só no brasileiro, melhoram fisicamente. A gente viu o nível de jogo, o Kfouri foi perfeito. O André, quando ele fala que o Veiga termina o jogo inteiro forte fisicamente, precisou muito dessa parte física, porque o jogo foi muito disputado. O Juventude precisa, no confronto físico, tentar igualar o jogo. Tecnicamente, o time do Palmeiras é melhor, tem muito mais opções. Olha para o banco, né? O Abel, ele busca do banco soluções. E olha que ele não botou o Dudu, não botou o Rony, não botou o Lázaro. A turma da frente ele não colocou no jogo. Ele começou a mudar volante, os laterais.
fortalecendo esse setor, porque realmente o Palmeiras tomar 3 gols, para a gente não é normal, né? A gente analisar isso. O Palmeiras sempre é um time muito sólido defensivamente. Mas resolveu na frente com o momento do Veiga novamente, assumindo a responsabilidade. Ele estava sendo cogitado, né? Ou havia uma desconfiança, se o Maurício não machuca, de repente o Veiga não seria titular. No meu time o Veiga joga. No meu time eu escalo ele como titular. Ele é um meia, camisa 10, articulador e que pisa na área para fazer o gol. Então ele, sem a bola, ele entende o jogo, ele se compromete com o time, mas quando tem a bola, é meia que faz gol. Olha os números que você passa, Bruno. Então é um cara diferente e é uma notícia ruim para o Botafogo. E são gols nessa trajetória dele no Palmeiras, sempre em jogos grandes, jogos decisivos e também importantes, André. Sim. Você pegar uma partida em que o Veiga foi muito bem, jogou próximo ou no nível máximo dele, que é o nível que a gente conhece, é o nível ao qual ele nos acostumou, e o Palmeiras não venceu, você vai ver que são ocasiões muito raras. Assim, quando o Veiga joga bem, o Palmeiras está perto daquilo que ele quer. No futebol é aquela coisa, um jogador pode, num lance decisivo, ganhar um jogo, pode ganhar 2 jogos. Ao longo de um campeonato, o time precisa estar à altura, né, em relação ao entrosamento, capacidade coletiva, que é o que o Palmeiras, nessa era, digamos assim, Abel Ferreira sempre mostrou. Né, o time do Palmeiras sempre foi uma equipe, um conjunto muito forte, às vezes com mudanças de escalação, todo mundo sabe qual é o seu papel, o time tem coletivamente um nível difícil de alcançar. Eu acho que essa é a marca desse período da história do Palmeiras, que é muito glorioso, muito também por causa da competência desse treinador. Mas tem peças que você precisa destacar. E ao longo dessa era toda, o Rafael Veiga é uma dessas peças. E hoje ele demonstrar o nível de competição, porque ele é um jogador dos tempos modernos, que alia uma capacidade técnica, um talento para jogar futebol que a gente não vê em muitos outros atletas no nosso país, mas ele tem uma capacidade física para competir que também é fora do normal. Então, quando ele consegue juntar tudo isso, o Palmeiras tem nesse jogador alguém capaz de fazer a diferença. Já vou querer saber do André e também do Zinho sobre o Estevão, que fez também uma grande partida, mas antes eu vou chamar também o Gustavo Berton para participar aqui do programa conosco, porque a gente aguarda, claro, também, não é, Berton, a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Um jogo de 8 gols, bastante movimentado, e a gente faz as contas também, Berton. Nesse momento, o Palmeiras 1 ponto atrás do Botafogo, em uma rodada perfeita, já que além do Botafogo, Flamengo e Fortaleza também deixaram pontos pelo caminho, Berton. Bruno, boa noite para você, o André, o Zinho, todo mundo que está acompanhando. O Palmeiras chega de vez, né? Já estava brigando, obviamente, com o Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro, mas agora encosta de vez no líder do campeonato, fica 1 ponto, num jogo onde, além de tudo que o Zinho e o André comentaram a respeito dos talentos do Palmeiras, me parece também que um dos grandes méritos do time é manter os nervos no lugar em momentos de principais pressão no jogo, né? Porque o Juventude chegou a empatar 2 vezes, fez um 3-2 e a gente que estava aqui no estádio sentia, né, o Alfredo Giacone pulsando naquele momento, empurrando o time para cima do Palmeiras, e mesmo assim o time do Palmeiras mantém a cabeça no lugar, coloca a bola no chão e consegue ser muito efetivo. O Palmeiras não teve, além dos 5 gols, obviamente, não teve mais alguma outra chance, clara. Talvez uma com o Felipe Anderson ainda no primeiro tempo, onde ele acaba colocando a bola para fora, mas às vezes que o Palmeiras chegou no gol do Juventude, conseguiu ser efetivo. E esse é também um dos grandes méritos desse time do Abel Ferreira, que claro, né, aí tem jogadores talentosos para fazer a diferença, principalmente no ataque, o hat-trick hoje do Rafael Veiga. E esse menino Estevão, o Bruno, vale a pena a gente comentar, a gente que não tem a oportunidade de ver esse garoto toda hora aqui, né, olho nu, é impressionante a qualidade desse garoto. Teve uma arrancada pela esquerda, onde ele ganha do marcador num contra-ataque, é derrubado, levanta, vai com a bola para a proximidade da grande área e, se não me engano, é o Jadson, que até acaba recebendo cartão amarelo, não faz uma nova falta, quase um pênalti, porque foi ao lado da área, ele invadir a grande área, ficar cara a cara com o goleiro e criar uma nova situação de gol. Então esse é um Palmeiras que realmente não só chega para brigar pelo título, mas olha, assusta bastante a equipe do Botafogo, que está lá na frente, numa reta final de Campeonato Brasileiro. A gente está aqui ainda posicionado, né, na parte da arquibancada, a zona de imprensa aqui do Alfredo Giacone, já
estou descendo ali para fazer, obviamente, a entrevista do Abel Ferreira, a zona mista do jogador do Palmeiras que passar por ali se permitirem que a gente faça. E do lado do Juventude fica claro esse sentimento de frustração pela derrota, pelo grande jogo que fez o Juventude, mas um sentimento até de que o Juventude, olha, enfrentou bem. O Juventude venceu aqui, só para vocês terem uma ideia, Flamengo, venceu o Fluminense, fez grandes confrontos nesse Campeonato Brasileiro e fez mais um contra o Palmeiras, mas aí sobrou o talento da equipe de São Paulo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas fica o sentimento que o Juventude pode ainda mais nesse campeonato, embora com essa derrota tenha ficado 2 pontos da zona do rebaixamento, tinha dado mais respirado, mas volta a olhar lá para baixo e o Palmeiras chega de vez nessa briga pelo título. Vou me deslocar por aqui, Bruno, na sequência já chamo lá da zona mista, quem sabe até da entrevista com o técnico Abel Ferreira. Quero ver se você vai conseguir marcar o Estevão, tá bom, Berton? Corre lá, então. Será que ele consegue, é difícil, André? Não vou nem tentar. Tá bom. Tudo bem, vai. Se você não conseguir, a gente compreende. Um dos grandes sinais do nível de futebol que o Estevão tem e a diferença que ele já representa tão cedo na carreira é assim, o alarme que você percebe nos defensores adversários quando ele vai se aproximando da área. É uma coisa fora do comum, assim. Porque já se sabe que marcá-lo de perto não funciona. Porque um drible e a casa cai. Marcá-lo de longe é um problema quase tão grande, porque ele tem espaço para se perder. Ele controla muito bem a bola, o nível de domínio que ele tem é fora do comum para um jogador dessa idade. O primeiro gol, ele recebe um cruzamento no movimento que ele faz em diagonal, marcado, o goleiro saindo, ele limpa ao dominar e já coloca para a rede com uma compostura dentro da área é incomum. A maioria das coisas que ele faz no campo de futebol, um menino de 17 anos não deveria ter capacidade, calma e clareza para fazer. Ele tem tudo isso. Então, já dá para a gente imaginar o jogador que ele vai ser pelo que ele é e o alarme causado quando ele recebe a bola perto da grande área, no sistema de defesa do adversário, é um sinal claro do perigo que ele representa desde já. A gente tem uma tela que mostra números do Estevãozinho, inclusive vale lembrar que também no Rio Grande do Sul, em um jogo contra o Grêmio, ele fez uma partidaça, foi fundamental, num jogo que parecia já perdido pelo Palmeiras. No gramado horrível, né? Ele fez um gol de fora da área, batendo a bola no... O Palmeiras consegue essa vitória importantíssima, né, pessoal? Porque fica apenas 1 ponto do Botafogo e tem um confronto direto ainda no Allianz Parque, né? Então esse confronto direto pode decidir até mesmo o campeonato. Na próxima rodada, o Palmeiras vai receber o Fortaleza no sábado, 4h30 da tarde. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.